E entre os indiciados está o ex-presidente da Dersa, empresa de desenvolvimento rodoviário que opera para o governo do estado. A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente da Dersa, Laurens Casagrande Lourenço, praticou os crimes de fraude em licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. Laurens ocupou a presidência da empresa de obras viárias do governo paulista e, até ser preso no mês passado, era presidente da CESP, a companhia energética do estado. Ele também foi secretário de Logística e Transportes do estado de São Paulo, entre maio de 2017 e abril deste ano, na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Laurens está preso há mais de um mês. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dele depois que duas ex-secretárias disseram aos investigadores que eram orientadas por ele a destruir documentos. A Polícia Federal também indiciou o diretor de engenharia da Dersa, Pedro da Silva, o gestor dos contratos, Pedro Paulo Campos, 5 fiscais da Dersa e 4 executivos das empreiteiras Corzan, Mendes Júnior e OAS. A Polícia Federal afirma que os executivos das construtoras e a Dersa assinaram aditivos contratuais para remover rochas de grande porte. Só que esse serviço já estava previsto no contrato inicial. O Tribunal de Contas da União verificou que esses aditivos geraram um superfaturamento de 625 milhões de reais. O inquérito já está no Ministério Público Federal. Os procuradores da República têm até sexta-feira para decidir se oferecem denúncia à Justiça, se pedem outras investigações ou se arquivam o caso. O advogado de Laurens Casagrande afirmou que o indiciamento se baseia em premissas falsas e equivocadas, que todos os aditivos foram objeto de estudo técnico e decididos pela direção e conselho da Dersa com aval do Banco Interamericano de Desenvolvimento que financiou a obra. A assessoria do ex-governador Geraldo Alckmin declarou que o ato da Polícia Federal terá que passar pela avaliação do Ministério Público e do Judiciário e que espera que seja feita justiça. A defesa de Pedro Paulo Campos afirmou que a decisão é arbitrária e que não existe no inquérito qualquer irregularidade envolvendo seu cliente. A defesa de Pedro da Silva disse que ele jamais cometeu ato ilícito e que isso vai ser comprovado. A Dersa declarou que, juntamente com o governo do estado, é a maior interessada na elucidação do caso e que, se houve prejuízo aos cofres públicos, o estado adotará as medidas cabíveis. A CESP declarou que Laurens Casagrande se desligou da empresa. A OAS e a Corzan não quiseram se pronunciar. Nós não conseguimos contato com a Mendes Júnior. Chico e Mariana. O maior prejudicado aí é o contribuinte, né? O cidadão que paga, e são 600 milhões de reais. Tem que apurar direitinho. É um rombo, né, Chico? É um rombo e um rombo. Pouco não. Atualmente, em Goiás, nenhum presídio tem bloqueador de celular funcionando. O Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia cancelou o contrato que tinha com a empresa que prestava o serviço. E até penitenciárias de segurança máxima estão com sinal internet liberados. Na maior unidade do estado, em Aparecida de Goiânia, presos conversam com frequência por telefone celular. Numa ligação, um detento encomenda à mulher dele mais um aparelho, chips e um fone. Ele fala até com o vendedor da loja. Peraí, vou passar pro menino e te falo. Fala aí pra ele. Boa tarde. Quem Boa fala? tarde. O Anderson. O Anderson, é esse fone aqui? É aquele pra você fazer corrida ou alguma coisa assim? Ou até pra você usar LG Bluetooth mesmo? O Complexo Prisional de Aparecida era o único do estado com bloqueadores de celular. O contrato com a empresa acabou em outubro do ano passado e não foi renovado. 170 equipamentos instalados em 2015 pararam de funcionar. Isso significa que hoje, em qualquer presídio de Goiás, o preso que tiver um celular consegue fazer chamadas e acessar a internet com tranquilidade. Neste ofício, a Polsec, empresa contratada, alegou que não havia recebido do Estado cerca de 3,5 milhões de reais, o que impossibilitou as manutenções e reposições de equipamentos, destruídos pelos presos em atos de vandalismo. O superintendente de segurança penitenciária diz que uma licitação será aberta para contratar outra empresa de bloqueadores para o complexo prisional. O novo serviço deve começar no início do ano que vem. Apertar as nossas revistas, né, para tudo que está entrando dentro da unidade, seja material, seja a entrada de pessoas. A vigilância com relação aos muros das unidades, porque muita coisa acaba sendo arremessada de fora para dentro também. O
Ministério Público de Goiás investiga a falta de bloqueadores e considera grave que presos usem os aparelhos até mesmo em presídios de segurança máxima recém-inaugurados, como o de Anápolis e o de Formosa. O crime organizado, ele de dentro do presídio, ele domina a cadeia criminosa fora do presídio. Quando se quer destruir os braços e as pernas de organização criminosa, você tem que limitar, quebrar a comunicação dessa organização. Pois é, junto o crime organizado, a falta de gestão, a falta de cuidado, e é o seu dinheiro que a gente paga de imposto indo pelo ralo, sendo jogado fora. Quer ver só? Vamos mostrar aqui casos de obras que estão paradas há anos e que, claro, já consumiram muito dinheiro do nosso bolso. Só em Minas Gerais são 2.000 obras paradas. A maioria dessas obras são estações de tratamento de esgoto. Em algumas cidades, os moradores pagam por um serviço que não existe. Na cidade das águas minerais, esgoto jogado direto no rio. São 12 milhões de litros todos os dias. São Lourenço tem cerca de 45 mil moradores que pagam pelo tratamento de esgoto que não existe na cidade. A gente fica triste, né, com tanto dinheiro jogado fora. O dinheiro não precisava ser jogado fora, e nem o esgoto ir direto para o rio. Se a estação de tratamento, que começou a ser construída em 2001, já estivesse pronta. As obras estão paradas há 4 anos, desde que a empresa que tocava os serviços quebrou. A obra tem que começar e terminar. Não existe obra pelo meio. A obra foi orçada em 14 milhões de reais. Até agora, já foram gastos 3 milhões. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço disse que vai fazer uma nova licitação para retomar a construção, mas já adiantou que serão necessários mais 18 milhões de reais para terminar parte dela. Necessariamente, as obras têm que ser iniciadas ainda este ano, senão os recursos federais serão extintos. E São Lourenço não é a única cidade mineira que tem obra de estação de tratamento parada e mesmo assim cobra pelo esgoto não tratado. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra que em Minas Gerais existem 2.000 obras sem terminar. A maioria é de estação de tratamento de esgoto. Só no sul de Minas, pelo menos outras 9 cidades estão com as obras paradas. No centro-oeste do estado, os moradores de Divinópolis pagam pelo tratamento desde 2013. Lá, a estação de tratamento tem um custo de 240 milhões de reais. Era para ter sido entregue em dezembro de 2016, mas até agora não filtrou 1 litro de esgoto. Para mim, isso é um abuso para a gente mesmo. Segundo o TCE, muitas obras pararam por problemas técnicos no projeto, impedimentos legais, políticos e principalmente por falta de repasses. As prefeituras devem fazer um levantamento da situação que as obras se encontram, chamando as empresas que ficaram em segundo e em terceiro lugar na licitação original. E caso não se consiga fazer um contrato com essas empresas, você então faça nova licitação. O importante é que as obras não podem permanecer paralisadas nos municípios. E a questão é que todo mundo fica muito tranquilo nessa situação. Olha aí, cobra do seu prefeito, cobra do vereador que você escolheu e dos responsáveis, mesmo que sejam de administrações passadas, tem que ir em cima. Se a população não cobrar, não apertar, o seu dinheiro vai com o esgoto e você vai pagar por ele. A Companhia de Saneamento de Divinópolis disse que houve problema na licitação e que a obra deve ficar pronta no fim deste ano. E você? Que Brasil quer para o futuro? Sebastião Vieira, moro em Itapecima, Pernambuco, e o Brasil que eu quero é um Brasil do primeiro mundo, onde o dinheiro dos nossos impostos é aplicado de forma eficiente e com qualidade. Não simplesmente aplicar o dinheiro e deixar obras assim, inacabadas e sem qualidade. Meu nome é Valdeir, eu falo da cidade de Manhumirim, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é o fim da corrupção. O Brasil já não aguenta mais. E que o governo valorize os produtores e os agricultores da zona rural, com mais investimento e menos burocracia. Meu nome é Irene Ferreira de Souza, moro em Poema, Nova Tebas, Paraná. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde existam governantes que defendam leis de proteção
e onde os servidores públicos sejam respeitados e valorizados ao final de sua longa jornada de trabalho e contribuição. Meu nome é João Vitor, falo de Bahia, na Paraíba, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção, que não seja o espelho do nosso município, que em um mandato já se passaram 3 prefeitos e nós, a população, estamos assim, abandonados no lixo e no matagal. Meu nome é Reginaldo Gomes, sou de Ocauçu, interior do estado de São Paulo. O Brasil que eu quero é que haja menos desigualdade social e mais conscientização e respeito entre nós mesmos. Sou o Thiago. Sou Luiz. Falamos de Sátiro Dias. O Brasil que eu quero é um Brasil onde tenha menos corrupção, onde o político seja realmente honesto e que política de desigualdade social surja e seja eficiente. Eu quero um país que os políticos tenham vergonha na cara, parem de roubarem, que o lugar de ladrão é na cadeia. Meu nome é Letícia, sou de Bonfinópolis de Minas. O que eu, meus colegas e educadores queremos para o Brasil é pedir aos governantes que cumpram o que reza a nossa Constituição Federal, oferecendo saúde e educação com qualidade para nós brasileiros. Você ouviu aí, né? O Reginaldo, de Ocauçu, São Paulo, destacou a necessidade de se haver respeito entre todos nós, né? Que já é um bom começo. A gente faz a nossa parte, o Brasil já vai ficar um pouquinho melhor. E ele fala da desigualdade também, que para mim é o maior problema do Brasil. Agora, o João Vitor, de Bahia, na Paraíba, diz que não quer o Brasil como espelho do município dele, onde já passaram 3 prefeitos e nós estamos assim abandonados no lixo e no matagal. Escuta aqui, nós não podemos jogar o nosso voto no lixo, no matagal. Já passaram 3 prefeitos. Não vão escolher errado o 4º, né? Pelo amor de Deus, é a população que tem que olhar o seu voto e tem eleição aí. Tá chegando a nova chance. As mensagens